Olá, eu quero começar fazendo uma afirmação forte aqui. Casais que foram morar junto, que juntaram seus trapinhos, estão casados diante de Deus. Preste atenção, eu vou explicar ao longo do vídeo, você vai entender melhor. E quero responder também, por que casar no religioso, por que casar no civil? É importante a gente compreender primeiro que para nós cristãos, quem define o que é casamento e como se constitui um casamento é a Bíblia. Não é o Estado e nem a sociedade. O Estado, ele pode variar o seu entendimento de casamento, né? O Estado, por exemplo, pode admitir outras formas de casamento além daquela que a Bíblia prescreve. Pode admitir, por exemplo, união com 3, 4 pessoas, poliamor e por aí vai variando o entendimento, né? Enquanto que o entendimento bíblico não muda. Você pode ter também a sociedade trazendo diferentes entendimentos a despeito das leis. Você vai encontrar na sociedade pessoas casadas em relação aberta, ou seja, tem um cônjuge, mas está aberto a ter outros parceiros. Você vai encontrar na sociedade pessoas em união temporária. O que é isso? Vamos ficar junto enquanto der certo, enquanto durar o amor. Você vai encontrar pessoas até casadas no papel, às vezes, mas que vivem em casa separada. E tantas outras variações diferentes daquilo que é o padrão bíblico de casamento. Então, o padrão bíblico, o conceito bíblico de casamento é um compromisso público, não é escondido, é monogâmico, não é polígamo, é vitalício, ou seja, não é temporário, e é entre o homem e uma mulher, ou seja, heterossexual. E quando eu falo isso, um ponto que a gente pode até abordar é a questão da poligamia. Embora houve poligamia na Bíblia, a Bíblia descreve isso, nunca foi o plano de Deus a poligamia. Então a Bíblia não nega a existência de situações desse tipo. Porém, o plano desde lá do Gênesis até aquilo que foi reafirmado por Jesus Cristo é o padrão monogâmico, um homem e uma mulher. E é isso que os cristãos, né, seguem e pregam ao longo dos séculos, de acordo com o que as escrituras ensinam. Mas além disso, o fato fundante, a forma de iniciar um casamento, a Bíblia também nos conta, se a gente olhar desde já do Antigo Testamento, nós vamos encontrar que há uma prática, um padrão bíblico de iniciar um casamento, que é uma cerimônia religiosa com efeito civil, seguido de coabitação, ou seja, seguido de relação sexual e o casal passando a morar junto. Então este é o padrão bíblico que a gente encontra em toda a Escritura. Lá nos primórdios do Gênesis, você ainda, quando é definido o casamento, né, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à mulher, você ainda, nos primórdios, vai encontrar casos em que não houve uma cerimônia, né, dentro do que a gente imagina nos dias de hoje. Né? Então apenas se tomava lá por mulher e se unia sexualmente e passava a morar junto. Mas eu quero que você entenda que logo isso evoluiu, essa revelação, e o casamento passou a ser neste formato: cerimônia religiosa, efeito civil e coabitação, né? Morar junto e ter vida sexual. Esse é o padrão bíblico. Então, quando alguém se converte, quando alguém chega à fé cristã, é esperado que essa pessoa adeque o seu relacionamento ao padrão bíblico de casamento. E aí nós temos, nesse padrão bíblico, vários fatores, né? Então, o casamento, se a pessoa chegou na igreja, né, em união estável, ou como dizia antigamente, amaziada, é esperado que ela acerte a sua situação civil, ou seja, muda o status de solteiro para casado, isso se faz através da cerimônia civil, e também faça, né, os votos, ou seja, faça aquela cerimônia invocando a bênção do Senhor e declarando que que a pessoa está se comprometendo a estar unido até que a morte o separe, ou seja, que está unido dentro do padrão bíblico de casamento, está renunciando aos modelos seculares de casamento. E onde é que se faz isso? É na cerimônia religiosa. Por quê? A cerimônia civil não invoca Deus, é na cerimônia religiosa que o cristão faz essa aliança, porque o casamento, quando nós olhamos em Provérbios 2,17, Malaquias 2,14, nós vamos ver que o casamento ele é uma aliança que é feita entre o casal com Deus. E onde que é feito isso? No altar. Essa cerimônia religiosa, ela vai verbalizar, vai declarar isso e vai
gerar uma convicção no coração daquele casal a respeito dessa decisão. Agora preste atenção, quem casou somente no civil ou quem foi morar junto, a partir deste momento, já está casado diante de Deus e tem as obrigações diante do Senhor de permanecer junto, permanecer casado, e se isso, por acaso terminar em separação, isso é um divórcio. Isso é, para Deus, aquele relacionamento está terminando e sendo um divórcio. Não é um término de namoro, Um casal que foi morar junto, ficou lá anos morando junto e separa, essa união, ainda que a lei brasileira chame de união estável, aos olhos do Senhor isso é um divórcio. Certa vez eu encontrei, ou presenciei, um casal que estava já há 10 anos em união estável, tinham filhos tal, e de repente alguém falou para eles, olha, vocês estão em fornicação porque não estão casados no papel. E aí esse casal acabou resolvendo separar. E aí alguém foi atrás e falou, olha, não é, tá errado essa explicação que deram para vocês. Vocês estão unidos há 10 anos, vocês têm filhos, isso é uma família, vocês estão casados diante de Deus. O que vocês precisam agora é regularizar esse casamento ao padrão bíblico, que é casar no civil, casar no religioso. Graças a Deus a situação se reverteu, esse casal segue casado, bem, os filhos cresceram dentro da família, dentro desse lugar tão importante que é a família, e ali então as coisas evoluíram. Mas olha como um conceito errado de casamento pode gerar danos. Então, um casal que vem digamos, de fora do evangelho, converte e que está juntado ou amaziado ou em união estável, como queira chamar, precisa adequar seu casamento. Agora, um casal que chegou na igreja e, por exemplo, veio com um casamento civil apenas, também precisa adequar o seu casamento, fazendo os votos diante do Senhor, gerando essa convicção dessa aliança com Deus, porque mesmo que você não faça essa aliança, você está comprometido com ela, mesmo que você não declare isso, porque você juntou, a partir daquele momento Deus reconhece que é um casamento. Agora, quando você faz a declaração dos votos, quando você expressa na cerimônia aquele momento ali, você está diante da comunidade, diante da igreja, diante das pessoas que ali estão, expressando o seu entendimento bíblico de casamento. Olha, eu estou com essa mulher, para o que deve é até que a morte nos separe. Então, o objetivo da cerimônia é, acima de tudo, ser uma declaração que gere em nosso coração compromisso. Infelizmente, há pessoas que fazem o casamento religioso sem o menor entendimento, sem o coração estar realmente se comprometendo, Tanto é que a gente vê casamentos pomposos que terminam em 3, 4 meses, Porque ficou mais preocupado com a pompa do que com a aliança ser feita diante do Senhor. Então, preste atenção, Aquilo que é feito sem entendimento não vai gerar os frutos esperados. Um casamento cristão deve iniciar de que forma? Casamento religioso com efeito civil e aí seguido de coabitação. Agora, se um casal chegou na igreja, por exemplo, só com o religioso, precisa fazer o civil. Chegou só com o civil, precisa fazer o religioso. Agora imagine outra situação, o casal chegou na igreja, até casado no civil, no religioso, mas está morando em casa separada. Qual que é a nossa orientação? Ei, vocês precisam morar junto, como diz a Bíblia, vocês precisam ter uma família devidamente constituída, ou seja, há várias situações onde o casal pode precisar adequar o seu casamento. Então, um casal que de repente é casado no civil, mas pretende morar junto só por um tempo, ou no religioso, também tem que adequar o seu entendimento ao padrão bíblico de casamento, que é estar casado até que a morte nos separe. Casamento é para a vida toda, não é algo temporário. E assim há outras situações que podem demandar um ajuste, que podem demandar uma mudança ao padrão bíblico, um ajuste ao padrão bíblico, tá? Então, eu quero dizer para você que há importância no casamento civil, ajustar o teu status civil, no casamento religioso, invocar Deus, formar essa aliança diante do Senhor, ou seja, declarar essa aliança diante do Senhor para gerar convicção no seu coração e, claro, por fim, morar junto. Seja qual for a sua situação, viva o padrão de Deus, que Deus sabe o que é melhor para nós. Nós, como cristãos, temos esse entendimento. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém, querido? Um forte abraço, Deus abençoe. Até mais.